Olá, discípulos do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Uma igreja para você se conectar em pleno conhecimento em série de mensagens bíblicas do Novo Testamento que vai gerar saúde mental, emocional e espiritual. Eu quero que se lembre disso. E aqui agora o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado. Eu aqui agora vou compartilhar a parte 15 da série de mensagens bíblicas da Palavra de Deus na carta que escreveu o apóstolo Paulo aos Romanos. Continuação da mensagem anterior. A justificação pela fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, exemplificada. Romanos, capítulo 4, versículos 13 a 25. Em segundo lugar, o argumento da linguagem. Romanos 4,13. Não foi por intermédio da lei que a Abraão ou a sua descendência coube a promessa de ser herdeiro do mundo, e sim mediante a justiça da fé. Romanos 4,13. Pois se os da lei é que são herdeiros, anula-se a fé, cancela-se a promessa. Romanos 4,14. Porque a lei suscita a ira, mas onde não há lei, também não há transgressão. Romanos capítulo 4, versículo 15. Essa é a razão de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Romanos, capítulo 4, versículo 16. O apóstolo Paulo usa nesses versículos várias expressões como lei, promessa, ira, transgressão e graça. A lei e a promessa não podem funcionar simultaneamente. Se a herança depende da lei, já não depende da promessa de Deus. Gálatas 3,18. Lei é a promessa, lei e promessa pertencem a categorias diferentes, são incompatíveis. Já pensou nisso? A lei exige obediência, a promessa requer fé. O que Deus disse a Abraão não foi: obedecei a esta lei e eu abençoarei, mas eu abençoarei, creia em minha promessa. A lei e a promessa não podem andar de mãos dadas, porque a lei suscita ira. Romanos 4,15. Assim, as palavras lei, transgressão e ira pertencem à mesma categoria de linhagem. A lei transforma pecado em transgressão e a transgressão provoca a ira de Deus. Entretanto, onde não há lei, não há desobediência da lei e, portanto, não há ira. Se lei, transgressão e ira formam a primeira trilogia, fé, graça e promessa formam a segunda trilogia. Já parou para pensar nisso? John Stott sintetiza esse ponto de forma brilhante.
A lei de Deus faz exigências que nós transgredimos e assim nós incorremos em ira. A graça de Deus faz promessas nas quais nós confiamos e assim nós recebemos bênção. Na língua grega há duas palavras que significam promessa. Uma é hyposkesis, que significa uma promessa sujeita a condições. A outra palavra grega é epagelia, que significa uma promessa feita pela bondade do coração de alguém em forma incondicional. Esta é a palavra usada pelo apóstolo Paulo, epagelia, para referir-se à promessa de Deus. A promessa epagelia de Deus não depende do nosso mérito, mas da graça de Deus. Eu quero que você se lembre disso. Em terceiro lugar, o argumento da teologia. Romanos 4,16. Esta é a razão porque provém da fé, porque segundo a graça, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa epagelia por toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão, porque Abraão é pai de todos nós. Romanos, capítulo 4, versículo 16. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Romanos, capítulo 4, versículo 17. Além dos argumentos provenientes da história e da linguagem, o apóstolo Paulo desenvolve agora um argumento tirado da teologia. A salvação não se destina apenas aos judeus da circuncisão, mas aos gentios da incircuncisão. Abraão não é apenas o pai dos judeus circuncisos, mas dos crentes gentios incircuncisos. Somente o evangelho da graça e a fé em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, pode unir, abrindo a porta para os gentios, igualando todo mundo aos pés da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Abraão foi justificado pela fé em Deus, não pela fé na fé. Romanos 4,17. Como está escrito, por pai de muitas nações te constituí, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama a existência as coisas que não existem. Agora, Romanos 4,18. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai, pater de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. Romanos 4,19. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de 100 anos a idade avançada de Sara. Romanos 4,19. Não duvidou por incredulidade da promessa epagelia de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glórias a Deus. Romanos 4,20. Estando plenamente convicto de que
ele era poderoso para cumprir o que prometera Epagelion, Romanos 4:21, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça, Romanos 4:22. O apóstolo Paulo argumentou até aqui que a fé veio antes das obras, da circuncisão e da lei. Agora ele, o apóstolo Paulo, vai mostrar que essa fé não é um mero assentimento intelectual, nem sentimento vago, mas confiança robusta no Deus Criador, no Deus da ressurreição. A tese do apóstolo Paulo aqui não é simplesmente a fé, mas o objeto da fé. Eu quero que se lembre disso. A fé só faz sentido porque Deus, como seu objeto, é digno de confiança. A natureza da fé é crer em Deus apenas com base em sua palavra. O bom senso pode até dizer, não acontecerá. A razão pode dizer, não pode ser, mas a fé diz, pode ser e será, porque me foi prometido. Abraão creu em Deus antes que na promessa. Abraão apegou-se a quem fizera promessa, mais que aquilo que havia sido prometido. Deus lhe importava acima de tudo. A fé de Abraão não foi nem um cálculo das probabilidades de execução, nem uma apreciação das vantagens a fruir. Abraão atentou somente para aquele que falara. Dessa forma, o apóstolo Paulo aborda aqui o objeto da fé, o Deus que comunica a vida aos mortos e o caráter da fé, pois Abraão creu contra a esperança. A fé de Abraão estava ancorada em dois atributos divinos, seu poder e sua fidelidade. Em primeiro lugar, a fé precisa estar estribada no poder de Deus. Romanos 4, 17 a 19. O Deus em que Abraão crê é o Deus que vivifica os mortos, o Deus da ressurreição e o Deus que chama à existência as coisas que não existem, o Deus da criação. Do nada, ele, Deus, tudo criou. Da morte, ele, Deus, trouxe vida. O nada e a morte não são problemas para Deus. Ao contrário, foi a partir do nada que ele, Deus, criou o universo, e foi da morte que ele, Deus, ressuscitou Jesus Cristo. A criação e a ressurreição foram e continuam sendo as duas mais significativas manifestações do grande poder de Deus. Naquele momento que Deus revitalizou o corpo de Abraão para gerar e o corpo de Sara para conceber, isso foi uma espécie de ressurreição. Quando dessa dupla morte Deus trouxe Isaac à existência, isso foi uma espécie de criação. Esse é o tipo de Deus em quem Abraão creu. Assim como Deus concedeu ao casal biologicamente morto, Isaac, o filho da promessa, mais tarde, sob o mesmo enfoque, trouxe Isaac da morte em Moriá. Hebreus 11, 19. Em ambos os acontecimentos, Abraão confiou no poder de Deus para ressuscitar os mortos. Foi quando Abraão reconheceu que estava morto, que o poder de Deus
operou em seu corpo. Você sabia? Em segundo lugar, a fé precisa estar estribada na fidelidade de Deus. Romanos 4, 20 a 22. Abraão creu que o Deus que ressuscita os mortos e traz à existência as coisas que não existem não pode falhar com sua promessa. Desta maneira, o poder e a fidelidade de Deus são as duas colunas que sustentam o edifício da fé. Por trás da promessa de Deus está seu caráter fiel. A fé ri das impossibilidades, pois olha para o Deus fiel que cumpre suas promessas. A credibilidade de Deus é o alicerce da fé. O crente não fecha os olhos à realidade que lhe contradiz a esperança. Ele supera a contradição ao agarrar-se à promessa de Deus. Já parou para pensar nisso? Não é o ser humano que lança com toda a força uma corda para o céu, até que a engate firme, mas é Deus que vem no ato de graça até o ser humano e tece os laços do namoro. Estado atingido e abraçado, o ser humano por Deus surge a fé humana. A fé deixa Deus ser Deus. Para a fé, Deus é Deus inteiro, sem nenhum conflito entre o que diz e o que pode realizar. A grandiosidade da fé consiste no fato de que ela atribui toda a glória a Deus e descansa em seu poder e santidade. A fé expressa pelo pai dos crentes, Abraão, consiste em purificar-se das pretensões próprias para render-se ao Deus dos vivos e dos mortos, o Criador e o Redentor. Abraão foi justificado pela fé não isoladamente, mas como exemplo de todos os que creem. Você sabia? O apóstolo Paulo conclui este capítulo 4 aplicando lições teológicas relativas à fé que Abraão tinha. O verdadeiro grupo-alvo daquilo que está escrito sobre o patriarca Abraão é a comunidade cristã. O Antigo Testamento é literatura de promessa. Olhando para a justiça de Abraão, mediante a fé, a igreja compreende o chão em que ela própria foi plantada e do qual ela vive. A consciência dessa profundidade histórico-salvífica a torna forte e firme contra as crises. O apóstolo Paulo conecta o passado com o presente. O apóstolo Paulo une o texto antigo aos ouvintes contemporâneos. O apóstolo Paulo constrói uma ponte entre a mensagem e os ouvintes. A Bíblia, a palavra viva de Deus, não é apenas um livro de história que narra acontecimentos remotos. A Bíblia foi escrita para o nosso ensino. O passado lança luz no presente. O passado é o pedagogo do presente. Examinar como Deus justificou Abraão no passado é reconhecer como Deus nos justifica hoje. O registro bíblico da justificação de Abraão está nas Escrituras por nossa causa. Romanos 4, 23 e 24. O modo pelo qual Deus justificou Abraão é o mesmo pelo qual Deus nos justifica. Abraão é nosso pai, pai de todos nós, crentes,
de todos os tempos. Sua fé é a nossa. O que dele se diz é válido ao nosso respeito. Abraão creu no Deus que faz viver os mortos e que do nada faz despontar a existência. Se lembre que Deus ressuscitou Jesus Cristo, seu Filho Salvador, dentre os mortos ao terceiro dia. Vou compartilhar aqui agora duas verdades teológicas importantes sobre a doutrina da justificação. Em primeiro lugar, tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação é pela fé. Os que viveram antes de Jesus Cristo foram justificados pela fé da mesma maneira que somos hoje justificados pela fé nele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O Antigo Testamento anuncia a promessa e a preparação para a chegada de Cristo. Os 4 evangelhos expõem o nascimento, a vida, o ensino, os milagres, a morte, a ressurreição e a ascensão de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. O livro de Atos dos Apóstolos relata a pregação do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, desde Jerusalém até Roma. As epístolas apresentam a ilimitada glória da pessoa e da obra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, aplicando a vida do cristão e ainda mais da igreja. O livro de Apocalipse traz a consumada vitória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e de sua igreja. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o centro da eternidade. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o centro da história. E ainda mais, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o centro da história. O nome de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, diz a Bíblia. Deus é o mesmo e o método da salvação em ambas as dispensações, Antigo Testamento e Novo Testamento, é o mesmo. Abraão foi justificado pela fé, assim como nós somos hoje. Há total consistência entre o Antigo e o Novo Testamento na maneira de Deus salvar o pecador. A diferença entre a fé que Abraão tinha e a nossa é que nossa fé descansa no fato cumprido de que Deus enviou seu Filho, Jesus Cristo, e o entregou pelos nossos pecados à morte de cruz e o ressuscitou ao terceiro dia. Enquanto a fé de Abraão descansava em uma profecia e em uma promessa que Deus levantaria seu filho. Mediante o levantamento do filho de Abraão, Isaque, como um em que as nações seriam benditas. Você sabia? Em segundo lugar, tanto na antiga como na nova dispensação, a justificação tem como base a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Romanos 4:25. Nossos pecados foram lançados sobre ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, morreu para garantir a eficácia de sua obra vicária.
ele ressuscitou ao terceiro dia. Tanto a morte como a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são obras de Deus Pai. Ele o entregou e o ressuscitou. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são inseparáveis, pois formam um único ato redentor. Uma não tem sentido sem a outra, de modo que sempre que uma é mencionada, a outra está implícita. A ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é a garantia de que Deus aceitou o sacrifício de seu Filho em nosso lugar, em nosso favor. Eu quero que se lembre disso. Se a morte expiatória de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não fosse acompanhada pela sua ressurreição, não teria sido a ação poderosa de Deus a favor de nossa justificação. Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, morreu por causa de nossas transgressões e ressuscitou a fim de efetuar nossa justificação. A morte e a ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, são dois aspectos de um único evento divino. Sem a ressurreição, a morte de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não é útil para nossa justificação, uma vez que se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa fé. 1 Coríntios 15, 17. Permita que essa verdade teológica habite ricamente em seu coração, ainda mais em sua mente. Muitos benefícios advirão. Você vai gostar do resultado. A Bíblia diz: tomai, pois, irmãos, conhecimento de que se vos anuncia remissão de pecados por intermédio deste, Atos 3:38, e por meio dele todo o que crê é justificado de todas as coisas das quais vós não pudestes ser justificado pela lei de Moisés. Atos 13:39. O apóstolo Paulo afirma que é por meio de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, e não mediante a lei de Moisés, que eles teriam a remissão de pecados e a justificação. O apóstolo Paulo termina a sua exposição teológica alertando para o perigo de desprezar essa mensagem salvadora. Deus pode, através de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, perdoar os grandes pecadores sem nenhum prejuízo à honra de sua majestade. A honra da divina majestade, de fato, requer satisfação, mas os sofrimentos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, reparam completamente o dano. Os sofrimentos de Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, satisfazem completamente a justiça de Deus. A justiça de Deus, como supremo governador e juiz do mundo, requer punição para o pecado. O supremo juiz vai julgar o mundo de acordo com uma regra de justiça. Deus não mostra misericórdia como soberano, e sua justiça como juiz deve ser feita de maneira consciente um com o outro. Isso é feito através dos sofrimentos de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no qual o pecado é completamente punido e a justiça é satisfeita. O ofício de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador,
é salvar pecadores. É o trabalho para o qual ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, veio ao mundo e, portanto, ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não se negará a fazê-lo. Ele, Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador, não veio para chamar os justos, mas pecadores ao arrependimento. Mateus 9,13. Pecado é o próprio mal que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, veio ao mundo para remediar. Quanto mais pecaminoso o homem for, mais há a necessidade de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. A pecaminosidade do homem foi a razão da vinda de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, ao mundo. Deus, por seu Filho, Jesus Cristo, salva grandes infratores. Quanto maior culpa de qualquer pecador, mais gloriosa e maravilhosa é a graça manifestada em seu perdão. Esta é a honra de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para salvar grandes pecadores, quando eles vêm até ele. Como é a honra do médico que cura a mais desesperadora doença ou ferida. Portanto, sem dúvida, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sempre está disposto a salvar grandes pecadores se eles vierem a ele. Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não se negará a glorificar a si mesmo para recomendar o valor e a virtude de seu próprio sangue. Vendo que ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, se dispôs a redimir pecadores, ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não estará indisposto a redimir os pecadores. Ele e somente ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, não vai estar indisposto a mostrar que ele é capaz de redimir até o fim. Perdão é tão oferecido e prometido para os grandes pecadores como para qualquer outro, se eles vierem de maneira correta a Deus. Os convites do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, estão sempre em termos universais, como aquele que tem sede, venham a mim todos os que estão cansados e oprimidos. Não basta vir bem, não basta viver bem, é preciso morrer bem. Na hora de sua morte, a cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, vai te buscar. E o seu espírito, alma, será lá aperfeiçoada. O apóstolo Paulo, mesmo no acaso da vida, na masmorra romana, na antessala do martírio, declarou com entusiasmo: a hora da minha partida é chegada. Agora o reto juiz me dará a coroa da vida. Como é a experiência espiritual ao ouvir isso? A justificação não apenas lhe prepara para entrar na cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, mas lhe equipa para viver vitoriosamente neste mundo hostil. Você está interessado em ouvir a voz terapêutica da Palavra de Deus? Posso ajudar a melhorar a sua vida de diversas formas, como por meio
de ações sociais, terapias, aconselhamentos e outros, mas se o principal não for levado, anunciado que é Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, você não será transformado e não consegue tomar posse da vida eterna. A igreja tem uma regra para a sua orientação. A palavra para a regra é cânon, que significa uma vara de medir ou régua. Era a medida padrão do carpinteiro. A igreja tem uma regra pela qual se orientar. É o cânon da Escritura, a doutrina dos apóstolos, a doutrina da cruz de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Esta é a regra pela qual a igreja precisa andar e continuamente julgar-se e reafirmar-se, reformar-se. E a todos quantos andarem de conformidade com esta regra, paz e misericórdia sejam sobre eles e sobre o Israel de Deus. Gálatas 6,16. A primeira coisa que os cristãos originais fizeram, os cristãos dos tempos antigos foi, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. 2 Coríntios 8:5. Isso é vital, é oferenda de maior importância. Se você professa ser discípulo de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, realmente tem se entregado a Ele, o dia virá quando você vai contemplar esse assunto sob uma luz muito diferente. E no mundo vindouro se descobrirá que se entregar a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, teria sido sua mais alta sabedoria e que ter vivido para o ego foi sua suprema demência espiritual. Já parou para pensar nessa verdade? Quando esses primeiros cristãos se entregavam a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a primeira coisa manifesta era que essa consagração, a entrega eram sinceras. A sua consagração a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, é sincera. Esses cristãos primitivos levaram a sério aquilo que afirmavam, uma profunda realidade estava contida em sua consagração. Entregavam-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, para serem inteiramente dele. Um homem que se entrega a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, naqueles dias era expulso das sinagogas se fosse um judeu. E era proscrito da sociedade se fosse um pagão. Ele era arrastado aos tribunais, era frequentemente lançado à prisão, com igual frequência era golpeado com muitos açoites, em muitos casos era executado, sendo queimado ou atravessado pela espada. Porém, esses primeiros cristãos conheciam o que haveriam de passar e, apesar disso, entregavam-se a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, resolutamente. Se você é um cristão verdadeiro, sua consagração a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, precisa ser sincera. Se você se entregar verdadeiramente a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, a sua língua precisa falar por ele e as suas mãos precisam
trabalhar para Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, e digo mais, seus pés precisam caminhar ou correr por Ele, Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Eu quero que você entregue cada uma das faculdades do corpo e da mente em formosa associação para o serviço real de Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Já parou para pensar nesse sentido? Você precisa se entregar primeiro a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você não possui o direito de falar sobre se unir a uma igreja enquanto não tiver feito isso. Primeiro, se consagrar a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Você não possui o direito de se sentar à mesa da comunhão enquanto não tiver feito isso. Primeiro, se consagrar a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador. Se entregue primeiro a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, com um verdadeiro arrependimento do pecado, uma simples e sincera confiança, e então, com uma completa consagração a Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, você pode vir a qualquer ato sagrado de serviço real na igreja. Fale a sua alma. Alma, você se entregou por meio da graça de Deus para pertencer a Jesus Cristo, Filho de Deus Salvador. Gostou do conteúdo e significado? Se sente agora, depois de ouvir tudo isso, entregar sua alma, sua vida para Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, no momento de decisão em Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, sua alma é salva, seu destino é selado e muitos benefícios advirão. Venha para Jesus Cristo enquanto o seu coração bate em seu peito, ainda mais enquanto você respira o ar da graça de Deus.